Olá, eu sou Graziela Brown, sou nutricionista e esse aqui é um espaço para falar sobre alimentação, saúde e qualidade de vida. O assunto que eu quero trazer hoje é sobre cabelo branco precoce. E posso falar muito bem sobre esse assunto porque tive a experiência, de ter cabelos brancos muito cedo. Hoje eu tô com 33 anos e tenho vários fios brancos. Aqui embaixo é mecha, mas eu não sei se dá pra ver no vídeo aqui em cima, né? Já tem muito cabelo branco e é cedo para ter essa quantidade, né, de fios brancos. Então eles começaram a aparecer com 17, 18 anos. Na época eu não entendia muita coisa sobre alimentação, sobre nutrição e considerava que isso era apenas por um fator genético. Então, com o passar dos anos, fui estudando, me aprofundando. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje sobre nutrição, com certeza tinha conseguido reverter um pouquinho e ter menos fios brancos. Por isso que estou aqui nesse vídeo para te contar um pouquinho, né, sobre como apareceu esses fios brancos e o que tu pode fazer para retardar o aparecimento, né, do cabelo branco precoce. Então, quando a gente fala num aparecimento dos fios numa idade abaixo de 20 anos, provavelmente está relacionada a fatores nutricionais. Então, o que eu considero hoje, avaliando, né, na época? Eu tinha um período menstrual muito desregulado, um fluxo intenso e eu cheguei a ter deficiência de ferro, um dos primeiros fatores que faz com que apareça o cabelo branco, né? Então, o ferro, ele é o que vai ser necessário para transportar oxigênio. Então, quando tu fala de célula, inclusive, né, na célula capilar ali, a gente precisa ter um bom aporte de oxigênio, a gente precisa ter um bom aporte de ferro para ter vasodilatação, para ter uma vascularização dali e tu ter, né, um fio saudável, tu ter uma célula saudável. Então, é uma das primeiras coisas que pode levar ao aparecimento de fios brancos, é a deficiência de ferro. O cobre, ele é fundamental também para formar a pigmentação do cabelo. Então, quando a alimentação é muito errada, vai faltar alguns nutrientes e aí pode estar aparecendo os fios brancos. Eu comia muito errado na adolescência, né? Não que eu comia um exagero de coisas, eu comia poucas coisas e às vezes passava ali à tarde, à noite, comendo biscoito recheado, né? Então, teve épocas que eu levei para a faculdade, assim, lanches, né? Eu trabalhava o dia todo e aí ia direto para a faculdade. Então, às vezes, levava um pacotinho de bolachinha recheada e era o que comia, né, no lanche da tarde, o que comia de noite. E aí voltava para casa super tarde, né, meia-noite, ia dormir 1h da manhã e 6 horas da manhã tava acordada também. Então, outro fator que leva ao aparecimento de cabelos brancos, a falta de melatonina. Então, quando tem um sono desregulado, a chance de aparecer cabelos brancos é maior. Então, aí foi uma desnutrição, um sono totalmente inadequado e mais um fator que levou, né, ao aparecimento de fios brancos, que foi o estresse. Então, quando tu tá nesse ritmo muito acelerado, às vezes tu nem sente, mas o estresse, ele acaba prejudicando muita coisa. Então, os aumentos dos níveis de cortisol, eles podem fazer com que os fios brancos apareçam também. Então, é real a história de que o estresse dá cabelo branco. Mais um fato que eu fui descobrir, né, quando eu tinha ali 22, 23 anos, é alterações na tireoide. Então, eu tive tireoidites. O que significa isso, né? Minha tireoide ficou alterada por um período, TSH alterado, T3, T4 ainda normais, então não se usa uma medicação para isso. Quando eu fui no médico, né, sempre me diziam assim, fui no endocrinologista, fui no clínico geral, que tem que esperar o exame piorar para tratar. Mas nenhum, né, profissional me orientou em relação à ingestão de nutrientes. Então, tu precisa ter vitamina D suficiente, tu precisa ter um consumo adequado de ferro para que a tua tireoide funcione, precisa de selênio também. E quando a gente fala em doença autoimune, precisa diminuir o estresse. Então, ter uma alteração na tireoide, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, o meu, quando eu tinha 22, 23 anos que fiz os exames, era o hipertireoidismo subclínico. Então, isso pode levar ao aparecimento de fios brancos. Se tu tem alguém na tua família muito jovem que tem o aparecimento de fios brancos, é legal ficar atento, fazer uma avaliação dos exames laboratoriais para identificar a causa. Tá dormindo pouco, tá consumindo, né, alimentos errados ali, muito industrializado, tá comendo pouco antioxidante, né, pouca vitamina C, às vezes não tem nenhuma fruta na dieta. Então, isso vai fazer com que os fios brancos apareçam antes. Então, hoje, trabalhando no consultório, quando eu recebo pacientes jovens e percebo que tem um aparecimento de fios brancos,
eu já consigo orientar e investigar muito melhor, né, como que esses cabelos brancos foram surgindo e posteriormente retardar o aparecimento dos fios. Tem alguns suplementos que a gente consegue comprar, mandar manipular também, né, que vai colocar todos os nutrientes que tu precisa para evitar que esses fios brancos apareçam. Então isso tem que ser feito de forma individualizada, como eu falei, pode ser por estresse, pode ser a tireoide, pode ser falta de nutrientes, né, pode ser o conjunto de tudo e mais a genética que leva ao aparecimento dos fios, mas é possível, né, fazer um acompanhamento e tratar para que a gente chegue, né, antes ali dos 30 anos com os cabelos todos na cor natural, sem a necessidade de estar usando tinta, né, ou de ter esses cabelos brancos. Então, era isso que eu queria falar sobre cabelos brancos. Preste atenção se eles surgiram muito cedo, que provavelmente tem alguma coisa errada aí no teu hábito alimentar.